No dia 13 de outubro de 1917, para que todos acreditassem em suas aparições, Nossa Senhora fez o sol dançar no céu diante de mais de 70 mil pessoas. Além dos fiéis presentes, havia jornalistas, professores universitários e outras pessoas com formação científica. Neste vídeo, vamos conhecer os relatos das pessoas que testemunharam o evento e explorar em detalhes a história por trás do milagre do sol. Nossa história começa em 1915, quando Lúcia, de 8 anos, e mais 3 meninas saíram de casa para rezar o terço. Ao chegarem à encosta de uma colina chamada Cabeço, perto da cidade de Fátima, em Portugal, elas viram, pairando sobre as árvores do vale, uma espécie de nuvem com forma humana, mais branca que a neve e tornada ainda mais transparente pelos raios do sol. Essa aparição se repetiu mais 2 vezes, em dias diferentes. Mas foi apenas na primavera do ano seguinte que a figura apareceu claramente pela primeira vez. Dessa vez, Lúcia estava acompanhada por seus 2 primos, Francisco e Jacinta Marto. Depois de rezarem, eles estavam brincando quando um vento forte sacudiu as árvores. Então, elas viram, caminhando sobre as árvores em sua direção, um jovem resplandecente de grande beleza, aparentando ter 15 anos, com uma aparência e um brilho como o de um cristal atravessado pelos raios do sol. Lúcia descreve o que aconteceu a seguir da seguinte maneira. Ao chegar perto de nós, disse: "Não temais, sou o anjo da paz." E ajoelhando-se no chão, curvou a fronte até o solo e nos fez repetir 3 vezes estas palavras: "Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam." Depois, levantando-se, disse: "Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas." E desapareceu. A atmosfera sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não percebíamos nossa própria existência por um longo tempo. A presença de Deus era sentida de forma tão intensa e íntima que nem entre nós nos atrevíamos a falar. No dia seguinte, ainda sentíamos nosso espírito envolto por essa atmosfera, que só desapareceu muito lentamente. Na segunda aparição do Anjo de Portugal, durante o verão de 1916, Lúcia, Francisco e Jacinta estavam brincando no quintal de uma casa quando o anjo apareceu novamente para eles. Segundo a descrição de Lúcia, o anjo alertou sobre a necessidade de oferecer orações e sacrifícios constantes a Deus. Revelando sua identidade como o Anjo de Portugal, ele também os instruiu a aceitar e suportar com submissão qualquer sofrimento que Deus lhes enviasse. Na terceira aparição do Anjo de Portugal, Lúcia, Francisco e Jacinta decidiram ir rezar na mesma colina onde ocorreu a primeira aparição do anjo. Enquanto rezavam, uma luz desconhecida brilhou sobre eles. Quando se levantaram para ver o que estava acontecendo, viram o anjo segurando um cálice na mão esquerda, sobre o qual estava suspensa uma hóstia. Da hóstia caíam gotas de sangue dentro do cálice. O anjo deixou o cálice e a hóstia suspensos no ar e se prostrou no chão ao lado das crianças, levando-os a repetir 3 vezes a oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Após essa oração, o anjo se levantou e deu a hóstia a Lúcia e o cálice, que continha o sangue, a Francisco e Jacinta, dizendo-lhes: "Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus." Depois disso, o anjo desapareceu. As aparições do Anjo de Portugal serviram para preparar o caminho para as aparições marianas, que começariam no ano seguinte.
A primeira aparição de Nossa Senhora ocorreu no dia 13 de maio de 1917, quando Lúcia, Francisco e Jacinta foram pastorear o rebanho de ovelhas na Cova da Iria. Após verem um clarão, semelhante a um relâmpago, a Mãe de Deus apareceu-lhes sobre uma pequena árvore. Segundo as palavras de Lúcia, era uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo uma luz mais clara e intensa do que a de um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Lúcia pediu a ela que os levasse para o céu. Nossa Senhora respondeu que levaria Jacinta e Francisco em breve, mas que Lúcia ficaria mais tempo, pois Jesus queria usá-la para espalhar a devoção ao Imaculado Coração de Maria pelo mundo. Ela assegurou a Lúcia que seu Imaculado Coração seria seu refúgio e o caminho que a conduziria a Deus. Em seguida, abriu as mãos e envolveu as crianças em uma luz intensa, fazendo-as sentir como se estivessem submersas em Deus. Na palma da mão direita, eles viram um coração cercado de espinhos, simbolizando o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade e em busca de reparação. Após essa visão, subiu suavemente até desaparecer. Depois disso, continuou a encontrar-se com os pastorinhos no dia 13 de cada mês. Na terceira aparição, revelou os 3 segredos de Fátima. Uma visão aterradora do inferno, o pedido de consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração para prevenir grandes desgraças e a previsão de perseguições contra a Igreja e o Papa. Em todas as aparições, Nossa Senhora pediu repetidamente aos 3 pastorinhos que rezassem o terço todos os dias para alcançar a paz no mundo e o fim da guerra. Infelizmente, muitos não rezam o terço diariamente, seja por falta de tempo ou porque realmente não sabem como fazê-lo. Para ajudar nesses casos, existe o aplicativo Pocket Terço. Com o aplicativo, qualquer pessoa é capaz de rezar o terço sem precisar saber nada previamente. Além disso, com a opção do terço em áudio, é possível rezar enquanto se dirige ao trabalho ou à escola, no transporte público e até mesmo realizando tarefas repetitivas. É só colocar o fone e rezar. Comece hoje o desafio de rezar o terço todos os dias. Baixe o Pocket Terço agora em seu celular e veja sua vida de oração mudar completamente. Cada aparição foi acompanhada por fenômenos atmosféricos extraordinários, como a presença de uma nuvem luminosa e mudanças na luminosidade. Essas aparições culminaram no dia 13 de outubro, quando cerca de 70 mil pessoas, incluindo muitos céticos, se reuniram para testemunhar o milagre do sol. Sob uma chuva torrencial, uma bola de luz saiu da Cova da Iria e se aproximou das crianças. Nossa Senhora anunciou o fim da guerra e pediu que todos parassem de ofender a Deus. Após a chuva torrencial, as nuvens se dissiparam e o sol apareceu como um disco opaco, permitindo que as pessoas olhassem diretamente para ele sem machucar os olhos. Testemunhas relataram ver o sol dançar no céu, girando rapidamente e emitindo luzes multicoloridas. Alguns descreveram o sol como se estivesse caindo em direção à terra, causando medo e admiração entre os presentes. Os 3 pastorinhos, por sua vez, relataram visões distintas durante o evento. Eles disseram ter visto representações da Sagrada Família, Nossa Senhora das Dores com Jesus Cristo e, por fim, Nossa Senhora do Carmo. Essas visões foram acompanhadas por uma sensação de paz e êxtase espiritual. O evento não se limitou apenas a impressões visuais. Muitos dos presentes relataram curas milagrosas e a secagem instantânea de suas roupas e do solo, que estavam encharcados pela chuva antes do fenômeno. Agora, vamos ouvir os relatos de algumas testemunhas que presenciaram o milagre. Um dia a Lúcia disse: "Não, Nossa Senhora prometeu fazer um milagre que toda a gente vê." Os pequenos, meses antes, terem predito para aquela hora e naquele dia que se daria um sinal no sol. Isto aqui é, não tem dúvida nenhuma que não tem explicação científica. Como é que eles, a meses de antecedência, diziam isto e o facto de ceder? A chuva era torrencial.
A chuva parou completamente e daí a momentos olhávamos para o sol com mais facilidade do que se olha para a lua numa noite clara. O disco tornou-se bronzeado, girava circularmente, mas não em volta do eixo. E dando a impressão de que descia a ponto de nos convencermos que ficávamos esmagados pelo sol. No meio daquela chuvazinha, apareceu o sol às voltas como um disco a trabalhar. E ao mesmo tempo que dava as voltas ia descendo. Cada vez mais baixo, cada vez mais baixo. E o povo que ali estava, que era muito, tivemos tanto medo que pensámos que o sol vinha cair e que morrimos todos. Daquele povo que ali estava, parece-me que ninguém se recusou a ajoelhar naquela terra molhada, naqueles lameiros, e a gritar e a pedirem perdão a Nosso Senhor, até pessoas que fizeram a confissão em público, a pensar que morrimos todos. Teve assim um bocadinho e depois ficou tudo exatamente como era. Toda a gente gritou, milagre, milagre, milagre. Como a chuva de pétalas de rosa, que desciam até uma altura de 2,5 metros, as pessoas queriam realmente apanhá-las, abriam os guarda-sóis para poderem captá-las, mas quando chegava a essa altura, 2 metros, 2,5 metros, desapareciam. Não tenho dúvidas nenhumas que não foi nem uma visão minha interior, nem uma ilusão. Quer dizer, havia qualquer coisa que realmente caía. O que era? Não sei, nós não pudemos apanhá-lo. Ao acabar a aparição, nós vimos ainda uma outra coisa curiosa, que era como se fosse uma estrela, partir de uma distância aproximada, visual, aparente, de 1 metro do Sol. Correr para poente e subir novamente de poente e depois desapareceu tudo. Após as aparições, Francisco e Jacinta faleceram poucos anos depois, em 1919 e 1920, respectivamente, devido à gripe espanhola que assolou o mundo naquela época. As aparições foram oficialmente declaradas de caráter sobrenatural pela Igreja Católica em 1930. No local das aparições, em Fátima, foi construído um santuário que atrai milhares de fiéis todos os anos. O Papa Pio XII aprovou as aparições de Fátima em 1940. Após as aparições, a vida de Lúcia dos Santos mudou completamente. Ela passou a ser constantemente interrogada e acusada de mentir sobre os eventos que presenciou. Mais tarde, em 1946, Lúcia entrou para o Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, Portugal, onde permaneceu em clausura até sua morte. Sua vida tornou-se cada vez mais distante do mundo exterior. Lúcia faleceu em 13 de fevereiro de 2005, aos 97 anos de idade. Seus restos mortais foram trasladados para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em 2006, onde foram colocados ao lado de seus primos Francisco e Jacinta Marto. Em 2008, apenas 3 anos após sua morte, o processo de beatificação de Lúcia foi aberto com a autorização do Papa Bento XVI. Em 2017, Francisco e Jacinta foram canonizados. Atualmente, o processo de canonização de Lúcia está em andamento e pode ser acompanhado através do site lucia.pt. Chegamos ao fim de mais um vídeo e esperamos que você tenha gostado. As fontes que utilizamos estão na descrição do vídeo. O que você achou de todos esses relatos? Você já teve alguma experiência com Nossa Senhora? Comente aqui embaixo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. E se deseja apoiar nosso apostolado, torne-se membro. Uma forma simples de agradecimento por esse material é curtir este vídeo, comentar e compartilhar. Agradecemos por assistir e até a próxima!